Aí que ele está começando. Pronto, então vamos lá. Começando nossa aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre código de ética farmacêutico, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho o que a gente pode, o que a gente não pode, quais são os nossos direitos como farmacêutico, quais são os nossos deveres, quais são as sanções que a gente pode ter a partir do momento em que a gente comete, né, algum erro, algum problema relacionado aí à nossa profissão, né, em si, tá? E vai muito do que nós vamos fazer lá no dia 17, né? Dia 17, daqui a 2 semanas, que é exatamente a nossa questão do júri, tá? O pessoal que não viu ainda, eu já mandei lá para vocês pelo Moodle, tá? Para cada equipe, você vai ver só o seu caso lá, né? Então, lá você vai ver o caso que você vai ter que estudar, lembrando, tá, que o embasamento que vocês têm que ter é um embasamento de legislação, é um embasamento que não é simplesmente acusar, você está errado. Não, tem que se embasar em alguma coisa, tá? Você não pode simplesmente, você está errado, baseado em quê? Nas palavras na minha cabeça, né? Não, isso não existe, tá bom? Então, vocês têm que estudar esse tema, lembrando, né, que o trabalho faz parte da prova. Então, vocês vão ter uma pontuação no trabalho que é referente à AP1, certo? Então, bora nós. Pessoal, quando a gente está falando do Código de Ética Farmacêutico, o último que nós tivemos, tá, o mais atual, ele é de 2014. Então, é o último Código Farmacêutico, né, que entrou em vigor, tá, esse nosso de 2014. Deixa eu ver aqui se melhora o negócio, eu tô achando tão escuro. Ele é o de 2014, tá? E aí, pessoal, esse Código Farmacêutico de 2014, ele foi estabelecido pela Resolução 596, de 21 de fevereiro de 2014. Então, o Código de Ética Farmacêutico foi estabelecido por essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, tá? E aí, o que essa resolução diz? A Resolução 596 de 2014, ela dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético, quer dizendo o quê? O que o Código de Processo Ético fala? Ele diz como é que o processo que um farmacêutico leva por conta de uma infração ética, ele vai andar. Qual é o andamento desse processo? Né? Então, a denúncia é aceita, depois que a denúncia é aceita, ela vai para quem? Quem é que julga? Quais são os tempos? Tá? Além disso, ele fala sobre as regras de aplicação das sanções disciplinares. Como é que elas vão ser aplicadas, essas sanções ou essas punições para o farmacêutico que não fez corretamente, né, o que o código mandava, tá bom? E aí, pessoal, lá no nosso preâmbulo, que é a primeira coisa que vem dentro de uma resolução, ela diz que o farmacêutico é um profissional de saúde, cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade e na promoção de saúde. Então, esse é o nosso trabalho, né? Então, nós estamos responsáveis por executar todas as tarefas que estão no âmbito profissional farmacêutico. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque, por exemplo, a gente tem, né, como dentro das nossas atividades profissionais, a gente tem, por exemplo, as análises clínicas. E aí, as análises clínicas, né, uma das nossas áreas de atuação, eu posso ter, por exemplo, Deixa eu só colocar aqui um negocinho, gente, para escutar vocês melhor quando vocês estiverem perguntando alguma coisa. Um segundinho. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula para vocês sobre análises clínicas. Um exemplo, né? Já dei. Hoje não trabalho mais na farmácia com análises clínicas, só com a enfermagem. E aí, pessoal, suponhamos que eu estou dando uma aula para vocês sobre coleta de sangue. Com o pessoal da farmácia, a gente não tem muito problema quanto a isso, não, tá? O pessoal da farmácia
gosta de aprender sobre coleta, se tiver uma prática para a gente ir coletar sangue uns dos outros, o pessoal da farmácia são os primeiros da fila, então a gente não teria problema quanto a isso, mas é só um exemplo. Com a enfermagem a gente tem esse problema. E aí eu fui dar uma aula para vocês sobre coleta de sangue, e aí uma pessoa abre o microfone e diz assim: professor, mas o farmacêutico nem faz coleta de sangue. Quem faz coleta de sangue é o técnico. O farmacêutico não faz coleta de sangue, não. Não sei para que a gente está vendo isso. A gente não é nem técnico, a gente já está. A gente é para ver o exame, é para a gente ver como é que a gente coloca o sangue lá no equipamento, como é que a gente faz as leituras, como é que isso e aquilo outro. Eu estou dando esse exemplo para a farmácia, mas é porque é um exemplo que eu escutei na enfermagem, nas minhas aulas lá com os alunos da enfermagem. Só que aqui, pessoal, a gente tem que saber executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico. Então, pode ser até o técnico que faça a coleta, mas você tem que saber executar, por quê? Porque se ele falta, quem faz é você. Se ele está fazendo errado, quem tem que perceber é você. Então, você é responsável por todas as atividades, inclusive aquelas em que, teoricamente, quem faz é uma pessoa de nível médio, como um técnico, tá certo? Então, a gente precisa ter esse tipo de observação, tá? Até porque nós somos os responsáveis também pela educação desses profissionais também, certo? Então, nós temos que entender e compreender como é que isso funciona. Gente, alguém fala aí alguma coisa no microfone, só para eu ver aqui, só para eu testar se está dando certo? Alguém dá um bom dia? Testando. Beleza. Beleza, deu certo, Geraldo. Obrigado. Aqui está uma zoada do tamanho do planeta. Então, aí eu tenho que botar meus fones. Vamos lá. Quando a gente está falando em relação ao código de ética, e aí eu peço, pessoal, e como a gente está vendo aqui legislação especificamente, tá? Que vocês, caso vocês vejam alguma coisa interessante que vocês não sabiam, sei lá, algo que vocês já viram acontecer, vocês querem dar um exemplo, por favor, tá? Sintam-se à vontade, colaborem com a aula do colega. O colega, no caso, sou eu, tá bom? Então, vocês podem participar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando do exercício profissional farmacêutico, significa o que a gente pode fazer, tá? O que está dentro da nossa alçada. Então, dentro do nosso exercício profissional, ele diz que o farmacêutico vai atuar com respeito à vida humana, ao meio ambiente, à liberdade e consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, ele diz que nós temos liberdade de consciência quando nós estivermos em conflito, ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Por exemplo, quem é que pode me dizer o que é que a gente pode entrar dentro desse, atualmente, que a gente está passando, o que nós podemos, por exemplo, tirar desse artigo 2º aí, em que nós temos o direito de agir com a nossa consciência quando nós tivermos um conflito entre algo cientificamente comprovado e os direitos e garantias fundamentais que a nossa Constituição fala. Que um está em contraponto com o outro. E aí nós temos o direito de consciência para escolher um deles. Ou um deles não. Na realidade, a gente tem o direito de escolher o que a ciência está informando. Mesmo a Constituição Federal dizendo o contrário. Atualmente, nós estamos vivendo uma situação como essa. Alguém consegue identificar uma situação clássica? Questão das medicações aí para o Covid, ivermectina, azitromicina. Não, Felipe, porque para medicamentos, o paciente ele não tem, teoricamente, liberdade de escolha, tá? Ele tem liberdade de escolha com os medicamentos que são isentos de prescrição médica, né? Mas ele não pode escolher tomar um medicamento se ele for sob prescrição, tá? Então, isso não é garantido pela Constituição. Mas, por exemplo,
A Constituição, ela fala que todos têm o direito de ir e vir livremente, com exceção daqueles privados de liberdade, que são aqueles que foram condenados pela justiça. Mas a ciência está dizendo que o fato de nós irmos e virmos atualmente, gerando aglomerações, aumenta, por exemplo, a possibilidade de contrair e de transmitir a Covid-19. Então, nós agimos de acordo com o que a ciência fala, mesmo contrapondo a Constituição Federal. Então, a gente tem o direito, como gestores, tá? Se nós formos gestores, por exemplo, nós temos o direito de incentivar, por exemplo, o isolamento social, tá? Com as proibições do ir e vir, porque nós temos a garantia de liberdade de consciência nesse caso, tá bom? Então, no artigo 4º, ele diz, o farmacêutico responde, isso é super importante, o farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão farmacêutica. Ou seja, o farmacêutico ele responde pelos seus atos, mesmo que não seja por querer, seja porque ele foi omisso, e também pelos atos daquele que está sob a sua responsabilidade. Então, se você está numa farmácia comunitária trabalhando, e você delega a um determinado funcionário, um técnico de farmácia, um balconista ou alguma outra pessoa, a responsabilidade de fazer a dispensação de um medicamento controlado, por exemplo, e esse técnico de farmácia, esse balconista, ele faz a dispensação do medicamento errado e o paciente, por exemplo, morre, você vai ser responsável por isso, tá? Porque mesmo não tendo sido você, o farmacêutico ele responde solidariamente, que é ao outro, ainda que por omissão. O farmacêutico não matou a pessoa porque ele quis, mas sim porque ele foi omisso. Então, ele vai responder, tá, eticamente, esse tipo de atitude, tá? O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica. Menina, eu tô ruim hoje, viu? Com autonomia técnica, que com mouse é osso. Com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Que dentro de uma farmácia, mesmo o farmacêutico não sendo o dono, ele não pode ter interferência de ninguém dentro da farmácia que não tenha também o mesmo conhecimento técnico. Ele pode ter a interferência de outro farmacêutico dentro da farmácia em que eles dois trabalham. Mas o dono da farmácia não pode interferir no trabalho do farmacêutico, instigando ele a vender ou a dispensar determinado medicamento. Não pode, por exemplo, tá, obrigar o farmacêutico a dispensar a ivermectina, como alguém aí tinha falado nesse instante, para uma pessoa, porque aquela pessoa ela é adébito aí das concepções do governo federal de que a ivermectina serve, e aí o dono da farmácia obriga o farmacêutico a dispensar a ivermectina, né? Então, ele não pode, tá, interferir no trabalho do farmacêutico com o objetivo de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade, tá? E aí, antes que alguém fale alguma coisa em relação a isso, apesar de todos saberem muito bem qual é a minha posição política, né? Aqui não é o fato político que importa. Aqui é o fato de que medicamentos para tratar a Covid-19 não são cientificamente comprovados. Na realidade, a cada dia que passa, a gente comprova que mais um não funciona, né? Então, isso é papel nosso, inclusive o Código de Ética Farmacêutico pune o farmacêutico que fornecer às pessoas um tratamento que não é aceitável do ponto de vista científico, tá? A gente vai ver. E aí a gente passa para o capítulo que fala dos nossos direitos. Aí é bom, né? O que a gente pode
Quais são os nossos direitos? A gente saber os nossos direitos sempre é muito bom, né? Então, é direito do farmacêutico, isso de acordo com o nosso artigo 11, tá? Os direitos aqui eu coloquei os principais, mas a gente tem vários, graças a Deus, né? Primeiro, exercer a profissão sem qualquer discriminação, seja por religião, etnia, orientação sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou qualquer outra natureza vedada por lei. Então, a discriminação no seu trabalho, na exercer a profissão, ela é condenável em qualquer ponto. É direito do farmacêutico que nós exerçamos a profissão sem discriminação, tá? É direito do farmacêutico, e aí muitos de nós temos medo disso, não sei porquê, interagir com o profissional prescritor, quando for necessário, para garantir a segurança e a eficácia terapêutica, observado o uso racional de medicamentos. Então, se nós percebemos que ali nós temos uma prescrição equivocada, que vai gerar um problema para o paciente, a gente deve sim entrar em contato com o profissional prescritor para que nós tenhamos, né, uma garantia da segurança e da eficácia terapêutica daquele medicamento, daquele paciente, perdão, tá? A gente tem o direito de exigir dos profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição. O que isso aí quer dizer, pessoal? Nosso direito, no inciso 3º. Felipe, eu acredito que tem a Oi. ver com o que eu vou te perguntar agora. Aconteceu uma vez na farmácia de uma paciente chegar com a prescrição feita manual e eu não consegui entender nada. O farmacêutico lá também não entendeu nada. E aí eu tentei ligar, ela veio de um posto de saúde, eu entrei em contato com o posto de saúde, o médico não estava. E aí eu não entendi a letra, não tinha ninguém que podia falar. E aí, tipo assim, fica complicado, porque como às vezes eles trabalham em plantão e tudo mais, eu acho que deveria ter algo assim mais específico para facilitar esse contato, porque assim foi bem complicado. Eu tentei ligar também no outro dia, não consegui. Aí depois a mulher acabou indo no posto de novo, porque precisava da medicação, e a gente não sabia o que era. E assim, eu acho que essas leis aí são boas, mas elas deveriam ser um pouquinho mais complexas, porque é muito complicado conseguir falar com posto de saúde, com UPA, com o médico em si, né? Eu entendo, Felipe, mas aí já não é o problema da lei, né? É o problema da pessoa, do médico que não atende o telefone ou do posto de saúde que não atende o telefone. A legislação, ela tá aí, né, para ser cumprida, tá? Então, assim, é mais complicado, né? Só que é um direito nosso. A partir do momento em que nós não conseguimos, por exemplo, entrar em contato com o médico, falar alguma coisa, então a gente não necessariamente vai dispensar o medicamento. Na realidade, se a gente não está entendendo, a gente não dispensa, né? Porque a gente não vai colocar a segurança do paciente em risco, tá? Não, claro, Então, nesse caso. mas o que eu quero dizer é assim, também a saúde dele vai estar em risco de qualquer forma, porque ele não Sim, vai ter medicamento. Então, eu acho que assim, mais para proteger o paciente, sei lá. mas aí imagine, né? É mais fácil Mas claro, não o tem como paciente. dispensar uma coisa que eu não sei o que é. Eu não entendo. Exatamente. Ó, Mas eu de vou te dar qualquer um forma, exemplo. Vai, pode falar. É que a tua ligação tá cortando, acho que é porque tu tá no caminho, né? não, é isso, é para dizer que de qualquer forma ele vai estar com risco à saúde dele, né? Sim, sim. Ó, eu vou. Não sei se vocês aqui, algum de vocês, já foi meu aluno em alguma outra disciplina. Se foi, talvez já tenha ouvido falar essa história que eu vou contar agora. Está relacionada aí a essa situação, tá? Assim, todos nós, né, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos e a nossa personalidade, né? Eu confesso
meus amigos falam, minha família fala, que eu não tenho uma personalidade muito simples de se compreender, não, tá? Quando eu quero ser meio carne de pescoço, eu sou. Eu tenho uma personalidade muito forte em relação a algumas coisas. Até tento mudar um pouco. Hoje eu já estou com a cabeça mais aberta. Mas, assim, se eu achar que eu estou certo, para você conseguir tirar da minha cabeça que eu estou certo, é meio complicado. E aí, o que acontece? Quando eu me formei, né, e aí é uma crítica que eu faço muito, muito assim, contundente, tá, aos farmacêuticos, e eu acho que a gente deve prestar muita atenção em relação a isso, é que nós nos colocamos, tá, a gente se coloca em um patamar inferior, tá, a muitos profissionais, a muitos outros profissionais. Então, eu sou farmacêutico, aí eu trabalho dentro de um posto de saúde, aí o que o médico fala é o que está certo, o que o enfermeiro fala é o que está certo, e depois vem o farmacêutico, ali embaixo, né? Então, eu nunca aceitei isso de jeito nenhum. Eu trabalhava na farmácia, lá na Pague Menos, e aí tá perguntando qual é o meu signo. Eu não entendo muito negócio de signo, não, mas eu sou touro. Aí, o que acontece? Eu recebi uma prescrição que eu não compreendi, né? E aí isso estava se tornando bem comum de acontecer. E aí o pessoal da farmácia dizia assim, eu dizia, não, eu vou ligar para o médico. E aí o pessoal da farmácia, não, pelo amor de Deus, não ligue, não sei o quê. Como se, assim, eu ligasse para o médico fosse lá na farmácia com um revólver e fosse me dar um tiro, né? Primeiro que ele não ia, que quem atirava nele primeiro era eu. Mas, enfim, aí acontece isso, da gente se colocar muito abaixo dos outros profissionais, né? Só que o que eu quero contar para vocês em relação a isso aconteceu foi em loco. Eu trabalhava, pouco tempo depois de eu ter me formado, eu trabalhava na prefeitura, num local que se chama ISGH. Então, eu era supervisor de postos de saúde. Então, o que eu fazia? Foi logo depois que o prefeito Roberto Cláudio entrou, e aí ele quis reformar os postos de saúde, quis, né, ajeitar as farmácias dos postos e tal. E aí eu fiquei supervisionando 20 postos de saúde. Então, eu ficava indo nos postos de saúde, né, ali da Regional 1, Regional 3 e Regional 6, para ajeitar as farmácias. E aí, o que acontece? Eu percebi um monte de coisa errada. E aí, quando eu cheguei num posto de saúde ali da Regional 1, que fica na Rua Naturalista Feijó, fica ali no Monte Castelo. Esqueci agora o nome do posto. Não sei o que de Melo. Era tanto posto de saúde, já faz tanto tempo que eu não lembro. Alguma coisa de Melo Machado. Aí eu cheguei lá, e aí eu passava a manhã dentro de uma farmácia, vendo os profissionais trabalhando da farmácia, dispensando os medicamentos para a população. E aí tinha um médico que estava atendendo lá nesse posto de saúde que todas as prescrições vinham com a letra que só Jesus na causa. A gente tinha que fazer um chamamento, pegava uma mesa, colocava 4 copos, sentava eu, a técnica, a gente chamava o Chico Xavier e ele dizia o que é que estava ali na receita. E aí chegou uma hora que eu já estava... o azar dele, do dito cujo lá, é que eu não estava num dia muito feliz. E aí, quando começou a chegar a receita, e a gente perdendo tempo para ler a receita, eu vi um fato acontecendo. E aí, veja o perigo, Felipe, do que a gente está comentando. Eu vi o fato acontecendo de que a mãe e o filho tinham ido até o posto de saúde para se consultar. O filho estava, eu não me lembro o que era, mas o filho ia tomar paracetamol, ia estar com febre ou alguma coisa, e a mãe estava pegando os medicamentos do programa de contracepção. Pronto, o Roberto acertou, exatamente. É o Paulo de Melo Machado. Aí, quando a gente dispensou a letra péssima, e a gente tem que lembrar, isso também é do nosso código de ética, isso é da nossa ética profissional, que a prescrição médica, pessoal, ela não é só uma informação para o farmacêutico sobre a prescrição de medicamentos. A prescrição médica, ela é também, tá, uma informação ao paciente
O paciente, ele tem na prescrição médica a parte escrita de como é que ele deve tomar o medicamento, de como é que ele deve fazer o uso do medicamento, né? E isso aí é retirado do paciente a partir do momento em que ele não consegue ler aquelas informações. E aí eu vi pela janelinha da farmácia a mãe tirando um dos medicamentos contraceptivos e estava dando para a criança. Ou seja, ela estava trocando os medicamentos, né? Porque não foi explicado para ela, né? Não foi conversado com aquela paciente para que ela estava usando aquilo ali e tal, não sei o quê. Meu povo, eu saí da farmácia, porta dentro do posto de saúde, mas eu estava com um ódio no coração que, sabe, aquela calma que só o ódio lhe dá. Pronto, pois era o que eu tava, certo? Aí eu bati na porta do consultório do médico. Isso eu, né, bem novinho, recém-formado, pouco tempo de formado, bati na porta do consultório do médico. E aí tinha uma paciente, aí eu abri pouquinho assim, né? Aí eu disse assim, doutor, eu queria falar com o senhor, posso? Aí eu vi a paciente. Aí eu disse, não, eu vou esperar aqui fora enquanto a paciente não sai daí de dentro. Aí ele estava escrevendo aqui, né, assim, aí, não, pode entrar. Desse jeito, com a cabeça baixa, desse jeito aqui. Não, pode entrar. Aí eu disse assim, não, eu vou esperar a paciente sair. Aí ele, não, pode entrar. Aí eu, tá bom, tá mandando, né? Aí eu entrei. Aí eu disse, olha, é o seguinte, é porque eu não tô, tem algumas prescrições que estão chegando lá na farmácia, isso eu com essa voz bem calma. É porque estão chegando algumas prescrições lá na farmácia e a gente não está conseguindo entender o que é que está sendo prescrito. E aí o médico escrevendo aqui, meu filho, faz 40 anos que eu trabalho nesse posto de saúde. A frase foi essa. Faz 40 anos que eu trabalho nesse posto de saúde. Aí eu disse assim, não, doutor fulano, porque isso está dificultando o trabalho da farmácia e os pacientes estão tomando os medicamentos errados. A gente acabei de ver ali fora. Meu filho, faz 40 anos que eu trabalho aqui nesse posto de saúde. A mesma frase, ele só fez repetir. E aí, neguinho, o ódio foi tomando conta da minha pessoa. Aí eu disse assim, não, doutor, o senhor não está entendendo. É que, aí eu repeti, está dando trabalho. Aí ele, faz 40 anos que eu trabalho nesse posto de saúde. Aí eu disse assim, e também e eu também trabalho nesse posto de saúde. Eu não trabalho no INSS, para saber quando é que o senhor vai se aposentar. Eu não trabalho no governo federal, para saber quanto é que eu vou pagar para o senhor de aposentadoria. O que eu estou dizendo é que faz 40 horas que eu estou ali sentado naquela cadeira, tentando entender o que o senhor está escrevendo nas receitas, e eu não consigo. E a partir desse momento, aí nesse momento, a paciente, né, começou a se afastar o canto da parede. Aí eu disse assim, eu queria que o senhor escrevesse direito para a gente entender e o paciente também entender o que está sendo prescrito ali naquele medicamento. Aí foi na primeira vez que ele olhou para minha cara, né? Aí disse assim, meu filho, você já viu alguém mudar de letra? Como é que eu vou mudar a minha letra? Aí eu disse assim, um caderno de caligrafia, fazendo ditado, redação. Aí, se eu quiser, amanhã eu trago um caderno daquele de caligrafia pautada, aí o senhor escreve A, B, C, até o momento que o senhor consiga escrever uma letra que preste. Aí, saí do consultório, pé da vida, bata aqui a porta. Aí, ok. Aí eu cheguei para a mulher da farmácia e disse assim, fulana, eu vou para outro posto de saúde, que eu supervisionava alguns, né? Eu disse, eu vou para outro posto de saúde e você não vai receber nem uma receita se não tiver entendido assim. Da primeira vez que você olhar, você não vai nem tentar ler. Você vai olhar, você conseguir, você dispensa. Se não, porque aí os pacientes vão tudo lá para a porta dele, para ele refazer as receitas. Aí eu disse assim, eu vou lá para o outro posto de saúde, que era perto, que é o que tem aí perto da faculdade. Meu Deus, como é o nome? Carlos Ribeiro. Aí eu fui lá para o Carlos Ribeiro, né? Pé de raiva, que eu ia matar ele lá. Aí fui para o Carlos Ribeiro, porque tinha uma amiga minha farmacêutica que trabalhava lá. E aí eu disse, não, eu vou para lá, porque eu supervisiono lá também. Cheguei no Carlos Ribeiro, gente, e aí eu fui lá no NAI.
que era onde atendia os pacientes que eram HIV positivo, porque minha amiga farmacêutica estava lá, e aí eu ia para contar para ela, né, a raiva que eu tinha, porque não adianta a gente ter uma raiva e não contar para as pessoas, a gente tem que contar. Quando eu chego, essa é a parte mais engraçada da história, quando eu chego lá na sala, em Carlos Ribeiro, para quem foi lá nesse posto de saúde, ele é enorme. Quando eu chego lá na sala do NAI, eu entro pela porta do NAI, tá a minha amiga farmacêutica lá no fundo da sala, virado para mim, e uma técnica de enfermagem estava de costa para a porta, então ela não me viu, falando com a farmacêutica, minha amiga. Aí, quando eu entrei na sala, eu só escutei a frase assim, ó. Pois o farmacêuticozinho bem petulante lá do Paulo de Melo Machado peitou o médico. Eu escutei só essa frase. Aí minha amiga disse assim, ó, daí o petulante acabou de entrar. Gente, ela ficou branca. Então, assim, por que eu contei essa história para vocês, tá? Porque no final de tudo, quem é o culpado era eu. Eu que era o petulante. Eu estava brigando para a gente conseguir entender a dispensação. Eu estava brigando para que os pacientes eles tivessem a compreensão do que estava sendo prescrito para ele, das informações que estavam sendo prescritas, e o petulantezinho era eu, né? Então, por isso que a gente tem que começar, aí depois, lá no posto, quando eu fui na outra vez, a coordenadora me chamou, disse que eu tinha que ser uma pessoa mais maleável. Eu digo, não, se você está querendo que eu dispense os medicamentos sem estar entendendo o que está escrito, se isso para você for maleável, pode tirar o cavalo da chuva e tal, não sei o quê. Aí depois eu não aguentei pedir demissão, porque é muita coisa errada. Mas, enfim, bora nós. Aí o pessoal chega, eu estou vendo a hora, quando o pessoal se formar, que tiver como é o nome? Aquele negócio de professor homenageado, se alguém me homenagear, é bem capaz de lá no microfone eles contarem essa história. Né? Porque toda a farmácia sabe essa história. É que nem o Alto da Compadecida, que ele vive falando sobre a carne para cachorra com manteiga, né? Essa história eu conto para todo mundo, que me dá raiva até hoje quando eu escuto essa história. Mas aí vamos lá, voltando aqui, foi só para dar uma quebrada no clima, tá? Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção em relação a isso e exigir que os profissionais de saúde trabalhem, né, e cumpram a legislação sanitária, tá bom? No item 4, ele diz o seguinte: a gente pode se recusar a exercer a profissão em locais que não tenham condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário. Inclusive, a gente tem o direito de fazer uma representação às autoridades sanitárias quando a gente encontrar esse tipo de local, tá? Também é direito do farmacêutico se opor a exercer a profissão farmacêutica se nós não tivermos remuneração ou condições dignas de trabalho, tá? Com exceção de situações de urgência e emergência, e aí a gente deve comunicar imediatamente às autoridades sanitárias. Aí sim, a gente pode trabalhar, né, com a remuneração, sem condições dignas de trabalho, se for um caso de urgência, como é o que nós estamos vivendo agora, tá? A gente tem o direito de negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários à ciência, à ética e à técnica, tá? A gente tem o direito de ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente, por profissional farmacêutico. Então, quando você estiver trabalhando e você for ser fiscalizado sobre o seu âmbito profissional e sanitário, tem que ser por farmacêutico. Então, quando você estiver na farmácia, se chega a vigilância sanitária na farmácia, você não pode ser fiscalizado por outro profissional que não seja farmacêutico. Então, o fiscal da vigilância sanitária que vai lá na farmácia lhe fiscalizar, ele tem que ser farmacêutico. O fiscal do conselho de farmácia que vai lá tem que ser farmacêutico, tá? Não pode ser outro profissional. E você tem o direito de exercer a nossa profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem a legislação vigente. Além disso, você deve ser valorizado e respeitado na profissão, né, no cargo, no exercício.
ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu trabalho, para o pleno exercício da profissão, e você deve decidir justificadamente sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário. Então, o paciente chegou lá com a prescrição, você tem a capacidade e o direito de decidir se você vai efetuar a dispensação ou não daquela prescrição. Agora, óbvio que isso tem que ser justificado. Você tem que dizer por que você está, como é que chama? Você está impedindo a dispensação. Inclusive, eu acho que nas aulas passadas nós tivemos um questionamento sobre isso, né? Professor, eu não aceito essa história de que a cloroquina deve ser tomada para quem está com Covid, azitromicina. E aí chega o paciente lá na farmácia e eu percebo que na prescrição tem lá azitromicina, ivermectina, qual é a outra? Agora, colchicina, meu Deus do céu, todo dia aparece um diferente. Colchicina, tinha lá na mesma prescrição. E aí tinha dizendo lá na posologia, né? O paciente deve tomar 2 comprimidos por dia, BBB, se febre e tal. Ou seja, tudo demonstrando naquela prescrição que aquela prescrição era para COVID. Eu tenho todo o direito de me negar a dispensar aquela prescrição, tá? E aí essa negação é baseada exatamente, desculpa, no direito que eu tenho de negar o aviamento com a justificativa de que, pessoal? De que ali não tem informações cientificamente comprovadas, tá? É direito meu também, tá? Eu ter, né, a escolha dos meios cientificamente reconhecidos para que eu me embase e eu me paute no exercício da minha profissão. Tá? Então, eu posso me embasar em uma situação cientificamente comprovada para decidir, né, o que eu devo, como é que eu quero trabalhar. E aí, esses eram os nossos direitos. Mas... Professor, me tira uma dúvida, professor? Evanildo, claro, fica à vontade. Me tira dúvida. Ó, eu fui comprar um medicamento, certo? Aí o medicamento não tem um genérico. Da portaria 3, Sim. né? 4 controlado. Aí o farmacêutico, ele pode dispensar o similar? Ou ele pode ser recusado? Pode, se tiver de... peraí. Estava prescrito o quê? Aí é outra lei, certo? É o friso, no caso. Se tiver prescrito o medicamento de referência, ele pode dispensar o similar intercambiável, que tem outra resolução, tá? Pode sim. Não, porque eu fui comprar, sabe? Aí, assim, eu fui sabendo disso aí, né? Questionei tudo, o farmacêutico nem deu atenção. Né? E a minha filha faz uso desse medicamento, né? Aí, como estava em falta em várias farmácias, aí eu fui em outra farmácia e pedi para olhar o estoque, né? O cara, não, mas lá tem, não sei o quê, né? Assim, o farmacêutico não vendeu, não sei porque ele não sabia, ou foi por ignorância dele, né? Aí o cara, assim, ó, esse medicamento também faz uso há bom tempo, né? Expliquei a situação. Não vendeu o quê? Não entendi, não. É o Urbanil, que é o similar, né? Que é o concorrente do Clobazam, entendeu? Eu fui comprar o Clobazam, né? Que é o mesmo freezer. A gente, quando lá no médico, a gente pede, doutor, bota o principativo, o nome comercial, que não tem genérico, né? Aí o doutor entende, não, vou botar o... Beleza, mas pode vender o outro. Ele não vendeu, acredita? Eu sabia que podia vender o Banil, que é o concorrente dele, nesse caso. O farmacêutico não quis vender. Eu ainda argumentei, entendeu? Peraí, para eu entender, que eu não entendi não vou mentir. Isso. Lá na receita tinha escrito o quê? Tinha Clobazam, que é a droga do freezer. Lá na receita tinha um nome genérico. Isso. Pronto. Se lá na receita tinha um nome genérico, só pode ser vendido o de referência. Não pode ser vendido o similar. E eu levando o Clobazam, ele pode vender? Tá cortando, eu não entendi não. Não. Se eu levar a receita do Clobazam, ele pode vender o similar? Não. Mas, professor, mas não existe o genérico dele ainda, entendeu?
Sim, mas se está prescrito o nome genérico, ele só pode vender o de referência. E a tecabilidade, não serve não? O Urbanil, no caso? Não. Só serve se tiver prescrito o medicamento de referência. Aí ele pode trocar pelo similar. Se não, tiver prescrito o nome genérico, ele não pode. Porque em outra farmácia eu comprei, entendeu? Aí tem gente que compra Citotec no meio da rua, homem de Deus. Aí o poder é uma coisa, né? Comprar é uma, poder é outra. Aí nesse caso aí, quem que tá errado? É um farmacêutico que vendeu, que liberou, ou o outro que não liberou, né? Aí fica chato, né? Não, fica chato não, porque você, como estudante de farmácia, está aprendendo exatamente isso. A minha dúvida é essa. A questão é essa, ó. Quando a gente tem na prescrição o nome genérico, você só pode liberar ou o genérico ou o de referência. Como não existe o genérico, então você só pode liberar o de referência. Se alguém liberou um similar para você, estando na receita o nome genérico, tá errado. Entendeu? Entendi. Mas isso é outra aula. Mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Sobre intercambiabilidade de medicamentos. Tá? Estou ansioso esperando para essa aula, viu? Pronto, pois vai ter. Você vai ter até uma figurinha lá mostrando o que pode trocar com o quê. Tá ok. Então, bora nós. Então, pessoal, como, né? Só para variar, a gente viu os nossos direitos. Agora a gente vai ver os deveres, que são maiores do que os direitos, tá? Os nossos deveres são maiores. Mas vamos lá. Deixa eu ver. O Igor é que trabalha lá no SAC, né? Aí, Igor, que eu ainda tenho, ó. Tem que mostrar lá para a Ismênia, que é a nossa colega lá do SAC. Professor, oi, Evanil. Quanto é que ganha o farmacêutico atualmente? Fala, meu Deus do céu. Aí você me pegou, como é que chama? Você me pegou de surpresa. Eu tenho que dar uma olhada. Eu tenho que dar uma olhada qual é o piso salarial atual, porque como eu, né, não trabalho mais como farmacêutico, aí eu não vou mentir não, porque eu não olhei não. A pessoa dá logo uma na cara desse jeito aí, eu vou olhar, tá? Eu olho para você o piso depois, lá no site do sindicato, e eu te digo. Professor, é para motivar logo, viu, a gente. Ó, o Igor tá dizendo aí que é 4.200. Vamos lá. Então, bora nós. Vamos para os deveres. Os deveres, pessoal, a gente fala no artigo 12º, no artigo 12, tá? Então, todo o momento em que o farmacêutico ele permanecer inscrito no CRF, tá? Independente se ele está ou não trabalhando, mas só pelo fato dele estar inscrito, ele deve seguir esses deveres. Então, vamos lá. Primeiro, ele deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às autoridades sanitárias qualquer ato que infrinja o código e as normas que regulam o exercício da profissão. Ele deve dispor dos seus serviços profissionais às autoridades constituídas, mesmo que seja sem remuneração. Então, o farmacêutico ele tem que estar à disposição, mesmo que sem remuneração, para casos de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Ou seja, agora, todo farmacêutico inscrito no CRF, ele tem que estar disponível, se for o caso, para trabalhar, nem que seja de graça, em uma situação em que nós tenhamos aí uma catástrofe ou uma pandemia. Ele tem que dispor dos serviços dele, né, como profissional de saúde, tá? Exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, diretrizes e normas técnicas, além da legislação, respeitar o direito de decisão do usuário sobre o seu tratamento, sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar, excetuando aquele que, mediante ao laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre as suas opções de tratamento e decidir sobre a sua própria saúde e bem-estar. Então, a pessoa ela tem o direito de fazer uso do tratamento ou não. O profissional de saúde prescreveu lá o medicamento para ele. Ele tem todo o direito de usar ou não. Ele não pode trocar, ele não pode escolher o tratamento dele se não for uma opção que o profissional de saúde deu. Mas se o profissional de saúde tiver dado opções, ele pode escolher uma delas, é direito do usuário, e a gente tem que seguir nessa linha, tá? A não ser que esse direito ele vá contra os ditames da ciência.
O farmacêutico tem que comunicar, tá, ao Conselho Regional de Farmácia se ele for submetido a uma atividade que seja contrária à lei, tá? Além disso, ele tem que guardar sigilo de fatos e informações que tenha conhecimento no exercício da profissão. Então, o sigilo do paciente, ele deve ser seguido, né? O farmacêutico, no exercício da profissão, ele tem que guardar as informações que o paciente dita para ele, excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente. E aí o farmacêutico deve denunciar. Por exemplo, o paciente está dizendo que, lá no meio da conversa, o paciente diz que matou uma pessoa. Você tem todo o direito e o dever de denunciar aquela pessoa, tá? Não é porque ele lhe disse no momento que ele estava na salinha lá do Clínica e Farma que você tem que guardar aquela informação, não. O farmacêutico tem o dever de respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Então, o farmacêutico não pode cooperar com atos que atentem contra a integridade do ser humano e a coletividade. Um exemplo é esse que nós estamos vivendo. Então, farmacêutico que hoje atua contra o uso racional de medicamentos, por exemplo, ele está infringindo o nosso código de ética no nosso artigo 12, tá? Oi, Felipe. Quer falar alguma coisa? É que tinha caído aqui a minha internet. Sim, a respeito do que tu falou anteriormente, não tem aquele respeito à confidencialidade das informações também, não, com o paciente? Tem, desde que, tá, excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente. Ou seja, a legislação vigente, ela não ampara casos como, por exemplo, que vão contra a Constituição ou o Código Penal. Então, nesses casos, Entendi. o sigilo não está garantido, tá? Entendi. E aí, Felipe, aí no final tu Oi. falou que queria tirar uma dúvida contigo, de uma situação. Não entendi. No final da aula eu queria tirar uma dúvida contigo a respeito de uma situação. Tá. Tudo bem. O farmacêutico tem o dever de assumir com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa, tá, sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. Nós também temos que contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a livre escolha do paciente, tá? Além disso, o farmacêutico deve selecionar e supervisionar, nos limites da lei, aqueles colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas atividades, como, por exemplo, os técnicos em farmácia que trabalham conosco, tá? E denunciar às autoridades competentes, qualquer forma de agressão ao meio ambiente e riscos inerentes ao trabalho que sejam prejudiciais à saúde e à vida. Então, isso é um dever nosso como farmacêutico. Além disso, presta atenção que isso aqui cai em prova, tá? Prova de concurso, essa questão aqui, ela é clássica. Toda prova de concurso tem. Toda prova. O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 dias, o encerramento do seu vínculo profissional. Então, o farmacêutico pediu demissão de um determinado local, em até 5 dias ele tem que informar para o conselho que ele não está mais trabalhando lá. Recusar o recebimento de mercadorias e produtos sem rastreabilidade da sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação. Ou seja, o farmacêutico não pode simplesmente receber mercadorias lá na farmácia que ele trabalha, no hospital que ele trabalha, se ele não sabe de onde é que veio. Ele deve
basear as suas relações com os demais profissionais, seja farmacêutico ou não, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, além de que ele deve respeitar as normas éticas quando a gente está falando sobre pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. Tá? Isso é um dever do farmacêutico. Ainda no campo dos deveres, no seu artigo 13º, ele diz: o farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia quando ele se afastar temporariamente das atividades profissionais, seja, tá, quando ele está com doença, acidente pessoal, morte na família ou por outro motivo imprevisível, o farmacêutico tem que comunicar ao Conselho Regional de Farmácia até 5 dias após o fato, tá? Que ele não pôde ir até a farmácia por conta que ele estava doente, porque a família teve algum óbito, essas coisas. E quando ele se afastar da farmácia por férias, quando não tiver outro farmacêutico para substituí-lo, para para congresso, para cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras que sejam previamente agendadas, ele tem que comunicar ao Conselho Regional de Farmácia com antecedência mínima de 48 horas, tá? A Letícia está perguntando se é fácil comunicar ao Conselho. É sim, tá? Essa comunicação ela é bem simples, você faz até pelo site. Não sei se ainda estão fazendo, mas acho que sim, tá? Você comunica lá no site do CRF. Tem um formulário, você preenche esse formulário e manda para o Conselho Regional de Farmácia, tá? Fazendo essa comunicação. Oi, Geraldo. Pode tirar uma dúvida. Nesse artigo 2, o senhor está falando que tem que avisar de férias. No caso, a farmácia, nesse mês vai ficar sem farmacêutico ou tem que contratar só um mês no período que ele vai se exercer aí? Não, naquela situação, tá? Ela pode ficar sem farmacêutico, né? Só que tem que ser comunicado ao Conselho Regional de Farmácia e a farmácia não pode fazer a dispensação de produtos controlados naquele período, porque a dispensação de produtos controlados é uma atividade exclusiva do farmacêutico, tá? Então, as farmácias, elas contratam um substituto porque a gente sabe que medicamento controlado é uma das grandes, né, é um dos grandes cargos aí, carro-chefe das farmácias, né? Então, ela não quer deixar de vender medicamento controlado, tá? Então, mas se for comunicado ao Conselho Regional, por conta de férias, etc., pode sim, tá bom? E aí a gente já vimos os direitos e os deveres, agora a gente vai ver as proibições. O que é proibido? Você não pode fazer, tá? 2, exercer simultaneamente a medicina. Então, você não pode exercer a farmácia e a medicina ao mesmo tempo, tá? É proibido. Então, você nem pode estar inscrito no Conselho de Farmácia e nem você pode estar inscrito no Conselho de Medicina de forma simultânea, tá? Isso é proibido. A Letícia está dizendo, posso reclamar se eu vejo um farmacêutico da minha rua perambulando com jaleco? Pode, tá? Eu reclamo toda a vida, vou mentir. 3, exercer atividades farmacêuticas em procedimentos não reconhecidos pelo Conselho Regional de Farmácia. Então, você não pode fazer lá um tipo de tratamento ou um procedimento que o Conselho Regional de Farmácia o Conselho Federal de Farmácia não reconhece, tá? Praticar ato profissional é proibido, que cause dano material, físico, moral ou psicológico, e que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Aí é proibido. Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual você mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde você não exerça pessoal e efetivamente a sua função. Isso daqui é aquela história que ainda tem farmacêutico imbecil, a palavra é essa, tá? Perdoem a palavra, mas não tem outra para dizer,
que se submete a assinar uma farmácia ganhando menos para não pisar nem lá, tá? Saibam vocês que isso é um crime, né? Você simplesmente assinar a farmácia, botar seu nome lá como responsável e não trabalhar efetivamente naquela farmácia, tá? Eu tenho colegas de trabalho, não atualmente, né, que trabalharam comigo, que caíram nessa besteira e fizeram a dispensação de um medicamento errado, com sequelas para a pessoa que tomou, e ele passou mais de 10 anos respondendo um processo por conta disso, tá? Então, é um dinheiro que é fácil, entre aspas, mas não vale a pena. Oi, Felipe. Não, só para dizer que a minha pergunta era em relação a isso aí. Ah, tá. Entendeu? Mas vou perguntar logo então. É que é o seguinte. Pergunta. Meu pai tem uma farmácia, certo? Essa farmácia, ela já existia antes. Ele comprou o CNPJ. Quando ele comprou o CNPJ, aí tipo, o pagamento foi parcelado, e aí no final da parcela, o antigo proprietário passou a procuração, né, para ele. Então, quando meu pai pegou a farmácia, tinham alguns termos que foram ficando esclarecidos depois, e um deles foi com o farmacêutico. Esse farmacêutico, ele passou mais de um ano trabalhando com a gente dessa forma, e tipo, a gente meio que não podia fazer nada porque a procuração ainda estava com o antigo dono. O que acontecia? Exatamente isso. Ele recebia um salário abaixo do piso e para resolver questão de receita, e a gente queria a presença dele ali, e ele dizia que não podia porque ele tinha feito o contrato com o antigo dono de só assinar, e que ele não podia estar presente. E a gente não tinha condição, porque a farmácia é pequena, você deve conhecer bem assim, a realidade, e não tinha condição de ter 2, 3 farmacêuticos. Então, sim, a gente teve que ficar com esse cara por mais de um ano. E era muito complicado, porque toda vida que tinha visita, toda vida que tinha fiscalização, a gente nunca... Ela saiu correndo para lá. Não, ele nem ia, ele só justificava, ele nem ia para a farmácia. Então, assim, a minha dúvida era assim, eu como proprietário, né? O que é que eu poderia, o que é que eu deveria ter feito para me respaldar? Porque, tipo, a multa é alta, tu sabe? Farmacêutico. E assim, o cara dizia que não ia porque, segundo ele estava trabalhando com um contrato com o antigo proprietário. E eu, apesar de ser o novo proprietário, não podia alterar nada porque tinha que terminar de pagar a farmácia na época. Então, assim, a minha pergunta era o que é que eu poderia, o que é que eu deveria ter feito, o que é que deveria ter sido feito. Assim, denunciado ao Conselho Regional de Farmácia. Eu poderia. Formaliza uma denúncia no Conselho Regional de Farmácia, informando, né, que o farmacêutico não está cumprindo com a sua carga horária de trabalho. É como se ele tivesse faltado, né, ao emprego. Mas aí, no caso, para eu poder fazer isso, eu teria que ter outro farmacêutico, porque eu também não posso ficar sem, né? Sim, mas aí, por exemplo, você não precisaria necessariamente ter outro farmacêutico naquele momento, porque perante ao Conselho Regional de Farmácia, você tinha um farmacêutico, só que ele não estava indo trabalhar. Entendeu? Entendi. Então, assim, o contrato, com certeza, não dizia que o farmacêutico estava ganhando menos e que ele devia ir para a farmácia só para fazer receita, porque esse é um contrato ilegal. Ele não pode assinar um contrato dizendo que ele trabalha só 2 horas por semana. Lá no contrato dele tinha dizendo que ele trabalhava 44 horas, que ele ficava na farmácia, que ele ganhava o valor do piso, porque você não pode fazer um contrato mais abaixo do piso, só que ele não ia. Então, mesmo tendo o contrato lá, vamos supor, você ia dizer o seguinte, ó, aqui eu sou o dono da farmácia, eu contratei um farmacêutico para estar aqui na farmácia durante o horário de funcionamento e ele não aparece para trabalhar. Entendeu?
É porque assim, a minha dúvida nessa questão é porque assim, ele não foi contratado pela gente, entendeu? Ele já era funcionário da farmácia. Mas aí, essa questão dele não ir trabalhar, dele só assinar, era um contrato de palavreado, de boca, ilegal, que ele tinha com o outro dono. A partir do momento em que o novo dono sou eu, aquele funcionário ele vai trabalhar do jeito que eu estou mandando. E do jeito que é o correto. Aí, se ele não aceita, então, ir trabalhar e estar na farmácia durante todo o horário de funcionamento, ele peça demissão e vá para outro canto. Deu para entender? Entendi. Sim. Então, assim, beleza, a empresa mudou de dono, vai ter que agora arcar com o que está sendo decidido pelos novos proprietários, desde que esteja dentro de um contrato. Tá? Porque assim, o que ele alegava é porque na época o que ele alegava é que se não fosse para ser do jeito do acordo que ele fez com o antigo proprietário, que demitisse ele. Não, aí é bom demais. Aí, o que você faz? Não vou lhe demitir, mas todos os dias que você não vier, eu boto falta. E aí você vai perder o valor daquele salário. Aí, depois de um determinado tempo que a pessoa não aparece, ela é demitida por justa causa. Entendeu? Entendi. Beleza? Compreendido? Então, vamos lá. A Letícia está dizendo, então, mesmo com o contrato, o errado era o farmacêutico? Gente, você não pode fazer um contrato que ele seja ilegal. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de novo, que eu acho que eu, inclusive, toda vida eu dou esse exemplo porque é o mais claro possível. Eu fui contratado como matador de aluguel. Aí eu fui lá para a esquina da casa do dito cujo, dei uma espingardada na cara dele e matei o homem. Aí a polícia me prende. Eu digo, não, mas não é para me prender não, porque eu tenho um contrato aqui, que a pessoa que me contratou diz, você tem que matar o fulano. Aí tá aqui no contrato. Não existe isso. Você não pode ter um contrato que seja ilegal. Então, lá no contrato do farmacêutico, do caso do Felipe aí, não tinha dizendo que ele ia só assinar a farmácia e ia receber abaixo do piso. Você não pode fazer um contrato desse. Se você tivesse fazendo um contrato desse, lascou-se. Entendeu? Porque você está provando que você está contra a lei. Então, lá no contrato de trabalho do farmacêutico, estava como se ele estivesse nas mil maravilhas, trabalhando todo dia, indo trabalhar, recebendo o piso salarial. Só que por fora do contrato, a pessoa não vai e recebe menos. É isso que acontece. Deu para entender? Então, aí você está aqui esperando seu funcionário. O funcionário não aparece, você liga para o conselho, ou entra no site do conselho e faz uma denúncia. Hoje eu estou sem farmacêutico, porque o farmacêutico não veio até o trabalho e não deu nenhuma justificativa. E aí, amanhã, ele não apareceu? Mesma coisa, outra denúncia. Não veio. Porque aí você se respalda. Se vier uma fiscalização lá, você diz, olha, inclusive eu denunciei, porque o meu funcionário não está aparecendo, não está vindo trabalhar. E aí você fica respaldado, tá? Vamos lá. Ainda aqui das proibições. Você não pode realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão farmacêutica. Você não pode fraudar um laudo, tá? Aquelas coisas de novela, que o exame de DNA como é que chama? A vilã vai lá e pede para o farmacêutico assinar o laudo do DNA, dizendo que o fulano é filho de não sei quem, e na realidade o filho de não sei quem não é, tá? Então você não pode fazer isso. Além disso, presta atenção, Felipe, aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial. O farmacêutico não pode aceitar uma remuneração abaixo do que foi estabelecido pelo piso, tá? Isso é proibido. Declarar possuir títulos científicos ou especialização que você não possa comprovar. Você não pode dizer que você é mestre, doutor, sem você ser. Exercer a profissão em estabelecimento não registrado, aceitar a interferência de pessoas leigas no seu trabalho,
e nas suas decisões de natureza profissional, e você não pode delegar a outros profissionais qualquer ato ou atribuição que seja exclusiva do farmacêutico. Então, você não pode dar poderes para alguém para fazer uma coisa que seja de ato exclusivo nosso, tá certo? Além disso, você não pode assinar um trabalho que foi feito por outra pessoa, tá? Então, você não pode assumir a responsabilidade por um determinado trabalho que, na realidade, não foi você que fez ou que não participou. Além disso, você não pode fornecer, dispensar ou permitir que seja dispensado, sobre qualquer forma, substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação pelo qual ele foi licenciado, com exceção quando ele for baseado em evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor. Ou seja, tá? Você não pode dispensar ivermectina para COVID. Você não pode dispensar azitromicina para COVID. Você não pode dispensar colchicina para COVID e nem cloroquina para COVID. Por quê? Porque medicamento que tem uso diverso da indicação pelo qual foi licenciada, com exceção quando ele for baseado em evidência. Se não foi baseado em evidência científica, você não pode dispensar, tá? Não pode fazer uso de documento, atestado, certidão ou declaração falsa, promover a utilização de substâncias ou a comercialização de produtos que não tenham a indicação terapêutica analisada ou aprovada, bem como aqueles que não estejam descritos em literatura ou compêndios nacionais e internacionais reconhecidos pela Anvisa. É proibido. Além disso, é proibido ao farmacêutico exercer a profissão e as funções relacionadas à farmácia sem a habilitação. Então, na realidade, você não pode exercer a profissão de farmacêutico se você for só graduado e se você não tiver inscrito no Conselho de Farmácia, que é a habilitação legal. Então, você só pode exercer a profissão de farmacêutico se você estiver inscrito no Conselho Regional de Farmácia, tá? Além disso, quando o farmacêutico estiver atuando no serviço público, ele não pode, tá, utilizar-se do serviço, emprego ou cargo dele no serviço público para executar trabalho de empresa privada, obtendo vantagens. Ele não pode cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço. E ele não pode diminuir irregularmente, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a outro farmacêutico que trabalhe com ele. Então, se eu tenho 2 farmacêuticos no serviço público e eu sou promovido a um cargo de chefia, eu não posso reduzir o salário do outro farmacêutico, tá? De forma irregular, óbvio. Eu tenho que seguir o que a legislação manda, tá? Das nossas relações profissionais, o farmacêutico perante outros farmacêuticos e demais profissionais da equipe de saúde, ele deve se comprometer a manter relações cordiais com a equipe de trabalho, manter um relacionamento harmonioso com outros profissionais, se limitando às suas atribuições, sem se meter, né, na atribuição do outro, deve denunciar atos que contrariem a ética da profissão e deve respeitar as opiniões de farmacêuticos e outros profissionais, tá? Isso é das nossas relações. E aí a gente passa para as sanções disciplinares. Se você faz alguma coisa que é proibido, ou se você deixa de fazer algo que é dever seu fazer, como é que você vai ser penalizado? As sanções, elas podem ir de uma advertência ou uma advertência com emprego da palavra censura. Você vai receber uma censura. Pode ter uma multa no valor de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais. Pode ter a suspensão de 3 meses a 1 ano,
da sua habilitação, ou pode ser eliminado, ou seja, você perde a sua carteirinha de farmacêutico. Então, você não é mais farmacêutico, tá? Essas são as sanções disciplinares que a gente pode ter como farmacêutico, tá bom? As apurações das infrações éticas, elas vão ser feitas pelo Conselho Regional de Farmácia, onde o caso aconteceu. Então, você teve uma infração ética lá em Pernambuco, porque você morava lá. Você passou aqui para o Ceará, quem vai apurar continua sendo o Conselho Regional lá de Pernambuco, tá? E se você foi punido porque você não estava na farmácia, que é uma punição do farmacêutico, né? Não está presente ao local de trabalho, essa infração, ela prescreve depois de 2 anos. Se ela não for julgada, o farmacêutico vai ser inocentado, ele prescreve, né? Não pode mais ser julgado, se depois de 2 anos que o fato aconteceu, ele não for levado ao julgamento, tá? E aí nós temos alguns tipos de infração. As que são consideradas leves, tá? Então, infrações leves, primeiro, ela vai ser aplicada uma advertência, depois, uma advertência por escrito, depois, uma advertência, né? Depois, na terceira vez, uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos. Depois, tá? Se ele repetir, a multa vai ser dobrada, no caso de reincidência, tá certo? O que é uma infração leve? Deixar de comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, tá? Os fatos que sejam uma infringência ao Código de Ética, desrespeitar o direito de decisão do usuário sobre o seu tratamento, exercer a profissão farmacêutica sem condições dignas de trabalho e justa remuneração pelo seu desempenho. Infrações medianas que estão incluídas dentro desse processo, elas vão aplicar uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos na primeira vez que acontecer, e nas próximas, essa multa vai sendo elevada ao dobro. Se for reincidente, a pessoa vai ser suspenso, tá? Aí, quais são as infrações medianas? Se o farmacêutico exercer simultaneamente a farmácia, a medicina, se ele extrair, produzir, fabricar, transformar e todas as outras, né, exportar, embalar, manter em depósito substâncias que sejam contrárias à legislação vigente, se ele realizar exames ou perícias técnicas, emitindo laudos, tá, em relações a atividades profissionais que sejam em desacordo à legislação, ele não pode realizar uma perícia se ele não é perito, tá? Aceitar remuneração abaixo do piso salarial. Então, o farmacêutico Felipe, lá da sua farmácia, ele está, além de tudo, tendo uma infração do tipo mediana lá, aquele que estava lá, tá bom? E como infração grave, as infrações que são graves, vai ter, se a pessoa faz uma infração grave, ela vai ter uma pena de suspensão de 3 meses na primeira vez, de 6 meses na segunda vez e de 12 meses na terceira vez, tá? Primeiro, ela não pode violar o sigilo de fatos e informações que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão, tirando aqueles, né, em que haja um amparo legal para isso, tá? Então, isso é uma infração grave. Participar de qualquer tipo de experiência que tenha fins bélicos, ou seja, de guerra, raciais ou eugênicos, bem como participar de pesquisa não aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Se você fizer aí uma pesquisa científica que não tenha sido aprovada no Comitê de Ética, isso é uma infração do tipo grave. Exercer atividade farmacêutica em procedimento não reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia e fornecer meio, instrumento, substância ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura,
eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou qualquer outras formas de procedimento degradante ou cruel em relação ao ser humano e aos animais. Isso daí são infrações graves. Além disso, tá? A gente tem outras, porém, eu coloquei as principais dentro dessas infrações, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui, antes da gente finalizar nossa aula, vamos resolver algumas questõezinhas aqui que podem aparecer para vocês sobre isso. Vamos ver se vocês acertam. Bora lá, eu coloquei aqui 5 questões sobre Código de Ética Farmacêutica, tá? Essas questões aí, né, são questões retiradas de concursos públicos para a gente trabalhar. Bora nós. Então, uma questãozinha aí de 2018, tá? Para a gente resolver juntos. Em 2014, foi publicado no Diário Oficial da União o atual Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e as regras de aplicação das sanções disciplinares aprovadas pela Resolução 596 de 2014. O Conselho Federal de Farmácia, ou do Conselho Federal de Farmácia, nesse contexto, considerando o capítulo 2 da referida resolução, qual das alternativas a seguir é um direito do profissional farmacêutico? Então, qual delas a gente tem um direito do farmacêutico? Não respondam agora, tá, por favor. Quando eu pedir para vocês responderem, aí vocês respondem. Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia terapêutica, observando o uso racional de medicamentos. B, dispor de seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de atividades contrárias à lei ou ao regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão farmacêutica. B, selecionar e supervisionar nos limites da lei os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas atividades profissionais. E é respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos ao participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. Então, qual desses é considerado um direito profissional do farmacêutico de acordo com o capítulo 2? É o item A, o item B, o item C, o item D ou o item E? Podem responder aí no chat. O que vocês acham? Não é para ir pesquisar, não, gente. Isso aqui não vale ponto, não. É só para vocês saberem se vocês estão conseguindo entender. Eu não escutei o que é. Aí eu pedi para repetir o que foi falado agora, porque eu perdi aí acho que uns 3 minutos. Não, eu li a questão aqui e estou pedindo para vocês responderem. Essa questão que está aí na tela, que é baseada aos nossos direitos. Mas se preocupe não que você pega a próxima, tá? Então, pessoal, a resposta correta é o item A. Todos os outros estão corretos também. Só que os outros, eles são o quê? Eles são deveres, eles não são direitos. Dentre os direitos, a gente tem o item A, tá certo? Vamos lá para o segundo. Segunda questão. Conforme o Código de Ética Farmacêutica, o profissional, ao exercer a profissão farmacêutica sem condições dignas de trabalho e justa remuneração pelo seu desempenho, estará sujeito a uma infração ética disciplinar do tipo leve, grave, moderada, gravíssima ou mediana? Pode responder. Professor, essa daí é na base do chute. Você exercer a profissão farmacêutica sem condições dignas de trabalho.
e nem justa remuneração por ela. Leve, grave, moderada, gravíssima ou mediana? É uma infração do tipo leve, tá? Então, do tipo leve, quando você exerce a profissão sem condições dignas de trabalho ou justa remuneração, tá? Próxima. Farmacêutico do sexo masculino, com 20 anos de profissão, atua como responsável técnico em um laboratório de análises clínicas. O profissional assinou um laudo em branco, possibilitando dessa forma o uso indevido do seu nome e da sua atividade profissional. De acordo com o Código de Ética Farmacêutico, isso se caracteriza a uma infração ética e disciplinar do tipo mediana, uma infração ética e disciplinar do tipo grave, uma infração ética e disciplinar do tipo leve, uma infração ética e disciplinar moderada ou uma advertência sem publicidade. Pode responder. Quando você assina um laudo em branco, possibilitando dessa forma o uso indevido do seu nome e da sua atividade profissional. Aí o pessoal está sabendo, exatamente, é uma infração ética e disciplinar do tipo grave. Você não pode assinar um laudo em branco para que outras pessoas utilizem aquele laudo por proveito próprio, tá? De forma indevida. Mais uma. O Código de Ética Farmacêutica contém as normas que devem ser observadas. Opa, saiu aqui. Pelos farmacêuticos e demais inscritos no Conselho Regional de Farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo. No anexo 1 da Resolução 596, de 21 de fevereiro de 2014, o Conselho Federal de Farmácia dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutico. Considerando esse Código de Ética, julgue o item a seguir. O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão. Certo ou errado? A ou B? Então, todo mundo aí achando que é A. Acertaram. Aí o pessoal está prestando atenção na aula, coisa boa. Em relação a isso, o trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica, buscando a promoção, prevenção e recuperação da saúde. A interferência de terceiros é permitida desde que tenha finalidades comerciais, políticas e religiosas. Certo ou errado? Galera aí toda achando que está errado, né? A gente não pode ter, tá, interferências aí, nem políticas, nem religiosas, e a interferência de terceiros, ela não é permitida, tá bom? Vamos para a última. Considerando o Código de Ética Farmacêutica, e aí depois eu faço a chamada, tá? Considerando o Código de Ética Farmacêutica, assinale a alternativa correta. A. O farmacêutico tem o dever de comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em até 3 dias, o encerramento do seu vínculo profissional de qualquer natureza, independente da retenção do documento pelo empregador. B de bola. Para o efeito da instauração do processo ético, a constatação fiscal da ausência do farmacêutico no estabelecimento por meio de um auto de infração ou termo de visita prescreve depois de 24 meses. C. As sanções disciplinares, elas consistem em advertência com emprego da palavra censura, multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 1 mês a 1 ano e eliminação. E D de dado, o afastamento por motivo de férias, congresso, curso de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas, deverá ser comunicado por escrito ao Conselho Regional de Farmácia com antecedência mínima de 5 dias. Nesse caso, quais são, né, aí, o que vocês acham que é a opção correta? A, B, C, D ou E? Letícia acha que é B, Bianca acha que é D, Germana acha que é D de dado.
Francisco, o Evanildo, B ou D, Carissa, C, Antônia, D, Letícia, mas não é 48 horas? Alice, D, pronto, vamos lá. A resposta correta é o item B de bola, tá? Por que é B de bola? Vamos lá. No item A, ele deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia em até 5 dias, tá? As sanções disciplinares, ela vai de suspensão de 1 mês a 3 meses, tá? E depois vem a eliminação, tá bom? B de dado, o afastamento por motivo de férias deve ser com antecedência mínima de 48 horas e não 5 dias. E aí, aqui a gente sabe, eu falei para vocês que depois de 2 anos, né, o processo ético que não for julgado pela falta do farmacêutico no estabelecimento, ele vai ser excluído, ele vai ser prescrito, tá certo? Então, item B de bola, né? Finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje com resolução de questões, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu agora fazer a chamada aqui de vocês, tá? Por favor, pessoal, quem não tiver com o microfone, coloca no chat e um coleguinha aí que vai me ajudar, que vai ser o secretário da aula de hoje, vai dizendo presente para a pessoa que não está com o microfone, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem a frequência. Vamos lá, farmácia, deonto, frequência. Hoje a gente já está em março. Selecionar, pronto. Vamos lá. Você vai vendo que seu nome está chegando, você já vai ligando o microfone aí. Alice Portela. Amanda Presente. Dias. Desculpa, Presente. a Alice está presente. A Amanda também, desculpa. Antônia Silva. Bianca Presente. Souza. Presente. Carissa. Cássia Xavier. Felipe de Oliveira. Aí o Felipe. Professor, Oi. a Carissa disse presente. A Carissa Obrigado. disse presente. Felipe está aqui, Evanildo também. Geraldo. Presente. Aqui, presente, professor. Cheguei agora. Presente. Germana. Presente. Gilnásia. Gisele. Neres. Gisele Rodrigues. Professor, o Geraldo estava presente, ele falou aqui. É que tinha caído a conexão. Ok. Gisele Rodrigues, está aí? Igor da Silva. Presente. Ingrid. Jefferson. Presente. José Roberto. José Roberto Josias. disse presente, viu, professor? Obrigado. Josias. Presente. Karen. Letícia Bezerra. Presente. A Karen tá aí? Letícia Bezerra, ok. Luiz Helena. Tô aqui. Maria Aparecida. Maria Helena. Presente. Maria Karen. Marília Lima. Matheus. Presente. Milana. Monique Ellen. Presente. Raquel Patrícia.
Rosiane, Thaís Gomes, Thaís Pinheiro. Presente, professor Thaís Pinheiro. Ok, muito obrigado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o nosso código de ética. A gente ainda tem uma falta muito grande, tá, em conhecimento sobre o que são os nossos direitos, sobre o que são os nossos deveres, sobre o que a gente deve ou não fazer em determinados momentos. Então, isso é uma falta que eu sinto muito com os nossos alunos e que eu sinto muito com os nossos colegas farmacêuticos. A gente precisa conhecer o que a gente pode ou não fazer dentro da nossa profissão, tá? E aí, conhecendo também os nossos direitos, a gente tem como fazer que nem eu fiz lá no posto de saúde, tá? A gente pode bater de frente e a gente lutar pelos direitos que a gente tem, principalmente em relação à nossa profissão e à saúde pública, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Um beijão para vocês. Só uma informação, tá? Informação. Na semana que vem, a gente vai ter o adiantamento de uma palestra que a gente vai falar sobre a questão da legislação, dos direitos, dos deveres do farmacêutico num banco de leite humano. Então, a gente vai ter a palestra com a farmacêutica Bárbara Xavier, tá? A Bárbara, ela é lá da maternidade escola, Assis Chateaubriand, ela é farmacêutica do banco de leite de lá, tá? E aí ela vai dizer para vocês sobre o papel do farmacêutico no banco de leite, quais são as legislações que nós nos baseamos para termos esse tipo de atividade como uma atividade do farmacêutico também. Então, vai ser super bacana. Eu espero vocês aqui, tá? Na semana que vem, com a Bárbara. E aí a gente se encontra nessa palestra, tá bom? Então, ó, beijão. Bom restinho aí de dia. Restinho não, o dia todo ainda, né? Bom resto de dia para vocês e até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Se Até a cuidem. próxima aula, professor. Tchau. Até. Beijão. Tchau, tchau.